Mais uma vez, o governo Lula traz prejuízo à população brasileira. Veja uma coisa, não tem como um governo de esquerda gerar crescimento para a população. Vamos pensar no governo chinês, do Xi Jinping. Como que o Xi Jinping está fazendo com a China, para a China crescer? Trabalho, 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 produtividade. Podemos falar em exagero, está produzindo até demais, fazendo as pessoas ficarem meio loucas, tudo bem. Mas tudo é produtividade, tudo é trabalho. Aí a gente olha a situação do Correio. Uma instituição centenária que não se atualizou, não se adequou à vida nova, à vida da tecnologia, à vida em um mercado com Shopee, em um mercado com Mercado Livre, com Shein. Como que ele queria sobreviver dessa forma? É impossível. Então a gente tem uma empresa defasada. Além de defasada tecnologicamente, você tem uma empresa com cabide de diretor disso, diretor daquilo, diretor disso, diretor não sei de quê. Então, o histórico de prejuízo do Correio é enorme. E agora a gente vê mais um prejuízo. E é um prejuízo na casa dos bilhões. Aonde vai parar esse troço? Que eles falam que é por conta da blusinha. Ah, não, foi a taxa da blusinha que prejudicou o Correio. O que está prejudicando o Correio é má gestão. Má gestão que está prejudicando o Correio. Então aí, ó. Correios registram prejuízo de 3 bilhões no primeiro trimestre de 2026. A gente está falando de um prejuízo de 3 bilhões só no primeiro trimestre. Só no primeiro trimestre. Se isso se repete até o final do ano, vai nos chegar a quase 16 bilhões de reais de prejuízo do Correio só esse ano. Isso é um roubo com o povo brasileiro. Isso é um insulto à inteligência do povo brasileiro. Eles acham que nós somos tão idiotas a ponto de achar que um rombo desse tamanho é por conta de taxa de blusinha que o povo parou de importar. Rombo nos 3 primeiros meses deste ano é 82% maior do que o registrado pelo estatal no mesmo período de 2025. Olha o rombo! Quando houve um prejuízo de 1,7 bilhão. Olha, praticamente o dobro. Se lá atrás a desculpa foi a taxa da blusinha, agora vai ser o quê? Qual vai ser a desculpa agora? Para ter um rombo desse tamanho de 3 bilhões. E eu estou revoltado. Os Correios registraram um prejuízo de 3 bilhões no primeiro trimestre de 2026, apontou um balanço divulgado pela estatal nesse fim de semana. O que acontece é que a gente não vê as pessoas se revoltarem. Que pessoas eu estou falando? As pessoas que se revoltam com tudo que acontece do outro lado, tá? Podem se dizer assim, cara, vocês ficam defendendo governo Bolsonaro, ficam defendendo governo de direita, governo de não sei, de Ratinho Júnior. Cara, mas não é possível que não consigam enxergar isso. Olha o que está acontecendo com o Correio. E não se ouve falando por aí. Aí a desculpa do governo é que é a taxa da blusinha e deixa. Ah, não, o governo informou por meio de nota que o prejuízo é decorrente da taxa da blusinha que não acontece mais. E pronto, acaba por aí. Então o povo, e não se fala mais nisso. Isso é uma vergonha. Estão achando que o povo brasileiro é idiota. Olha aí, o Correio registrou um prejuízo de 3 bilhões no primeiro trimestre de 2026. Apontou um balanço divulgado pela estatal nesse fim de semana. Ele deve ficar doido quando tem que botar isso. Isso deve ser o número real, já com os escondidos, já com as manobras contábeis, tá? Que tem para esconder parte do prejuízo. Ela falou, olha, até aqui a gente dá para esconder contabilmente. Daqui não dá mais, vão ter que anunciar que é 3 bilhões. Então o rombo nos 3 primeiros meses desse ano, gente, é 82% maior do que ano passado. Ou seja, há quanto tempo está se falando no rombo do Correio e isso não para, essa água não para de jorrar. Então a gente está em 2026 com quase 100% a mais que o rombo do ano passado. O que o povo vai fazer quanto a isso? Era para o povo estar na rua, destruindo, Deus que me perdoe, destruindo não, gente, me desculpa falar isso, mas fazendo com que o governo desperte, porque ele sabe que está acabando com a economia do Brasil, tá?
Então, o balanço prévio antecipado pelo G1 já mostrava que os Correios teriam um prejuízo de 3 bilhões. Parabéns pro G1. Ah, balanço prévio o quê? Em todo o ano de 2025, o rombo foi de 8 bilhões. Gente, só no ano passado, no ano inteiro, no período contábil lá de 12 meses, de janeiro a dezembro de 2025, o prejuízo total foi de 8 bilhões. 8 bi, que já é muita coisa. Aí já deve estar muita coisa escondida contabilmente. 8 bilhões de prejuízo, e todo mundo ficou desesperado, e a taxa da blusinha, etc. Ok. Agora, só nesse primeiro foi quase 4. Quase metade do rombo inteiro do ano passado foi nesse primeiro trimestre de 2026. O Correio tem tomado uma série de medidas para sanear as contas e projetam chegar a um superávit somente em 2020. Isso é uma piada, né? Isso é uma piada. Como que o G1 ainda publica isso? É isso que eu acho incrível. Como que eles publicam um troço desse ainda? Gente, foi 8 bilhões. Agora o cara já teve 4. Vai ser 16 bilhões esse ano. Eles precisaram pegar o empréstimo não sei quantos bilhões para pagar folha, para pagar coisa normal, pagar conta de luz, pagar conta de água. Ou seja, eles só aumentaram a despesa. Agora eles têm uma despesa financeira enorme. Aí, em 2027... como por milagre, eles estão projetando ter superávit. 2 palavras pro governo, administrador do Correio: parabéns. Só pode achar que a gente é idiota. Em que a gente vai acreditar que no ano de 2027 o cara vai sair de um rombo de não sei quantos milhões, 15 bilhões que vai ter esse ano, para ter superávit. Então deve ser porque voltou com a blusinha. Na verdade, não, voltamos com a importação da blusinha, então a partir de agora a gente vai ter ganho. Olha, gente, deve estar pensando que a gente é idiota. Olha o gráfico. É porque eu estou gravando isso pelo celular, gente. Felizmente, é o que eu tenho aqui, ó. Olha isso, de 2022. Olha o histórico. Olha isso. Histórico, isso aqui é o histórico dos trimestres apenas, tá? Olha como veio caindo desde que o desgoverno Lula assumiu. Olha aí. O último ano da estatal, com o primeiro trimestre no azul, foi em 2022, quando registrado um lucro de 216 milhões. Adivinha por quê? Por que ele teve ainda lucro lá em 2022? Espero que você adivinhe e coloque aí no comentário. Nos primeiros trimestres dos anos seguintes, os resultados foram de déficit. Como que um governo... a gente não merece um governo desse, gente. Como que um governo consegue acabar com uma coisa assim tão rápido? O Correio, sabe? O governo anterior de Bolsonaro tinha ajustado isso. A coisa estava caminhando, estava tudo entrando nos eixos. Tanto que deu reflexo no outro ano positivo. Aí conseguiram destruir as nossas empresas. Primeiro que, sinceramente, Bolsonaro errou também. Deveria ter colocado isso na mão privatizado o Correio de uma vez por todas. Devia ter privatizado isso. Errou, deveria ter privatizado. Tudo bem, não privatizou, mas pelo menos estava funcionando. Agora, na mão dessas carniças, olha o que está acontecendo. Imagina se Lula ficar mais 4 anos, gente. O que vai acontecer com o Correio? Vai pedir dinheiro para mim. Vai querer que eu empreste dinheiro para ele sobreviver. Aí, para estancar o rombo e buscar o reequilíbrio fiscal, com a meta interna de voltar a operar no azul, a diretoria da estatal elaborou um plano de reestruturação focado em 3 frentes: corte de despesa com o pessoal, vai mandar carteira embora, quando tem um monte de gente pendurada lá do governo. Otimização de ativos e renegociação e captação de recursos. Olha, como que você negocia a dívida captando mais recursos? Aí é difícil. Entre as medidas anunciadas estão tomada de empréstimos bilionários, plano de demissão voluntária que ninguém quis, pouquíssimas pessoas quiseram, reformulação do plano de saúde dos funcionários, ou seja, vão acabar com o plano de saúde do povo, de pontos deficitários, fechamento de pontos deficitários. Ué, mas não diz que o Correio entrega na Amazônia? Vai fechar os pontos da Amazônia? Venda de imóveis e revisão de contrato. Gente, empresa é empresa, governo é governo. Não dá para administrar empresa com o pensamento de governo comunista. Não vai funcionar, nunca, nunca, nunca. Revisão de contrato, é que está o problema. Vai revisar qual contrato? Aquele que paga a minha mesada? Gente, esse governo está destruindo o Brasil e está destruindo o Correio.
Aonde vai parar isso? Um prejuízo de quase 4 bilhões só no primeiro trimestre, um prejuízo de praticamente metade de todo o prejuízo do ano de 2025. Esse é o desgoverno Lula e a gente não pode ficar mais 4 anos com essa carniça. Um abraço a todos, se inscreva no canal.